Me dá aí um feedback que vocês conseguem ver, que sim, um joinha. Sim? Bom, Estamos obrigado, Marcelo. visualizando. Bom, pessoal, então, vamos aqui passar para uma situação onde nós identificamos uma categoria enquanto operador, né, de dados, e a pessoa que lida com aquilo, mas hoje o meu foco tem a ver com a tipologia do que é uma pesquisa, ou seja, não só na dinâmica daquilo que a gente trabalha para poder encontrar ou criar uma dinâmica de armazenamento para localização, que no caso é a busca, mas aqui falar um pouco mais sobre a ciência da pesquisa, que é enquanto se dá esse entendimento de como usar os dados pessoais para estatísticas e melhoria de performance de software. Então, a gente vai ter uma visão técnica e prática de anonimização um pouco mais para frente, mas vocês vão ver que esses dois temas estão participantes e muito conectados um do outro. Então, eu gostaria aqui de mencionar para vocês alguns fatores que são melhorias de performance de inteligência de software. Eu já mencionei logo no início que isso é um evento de pesquisa, ou seja, a gente aqui tem que observar a dinâmica daquilo que observamos enquanto senso. Hoje, quando nós precisamos aí adquirir uma lógica ou uma percepção sobre denominado assunto, nós temos aí institutos de pesquisas que colaboram para eventos de inteligência. Então, isso não se dá só em um algoritmo, em um software, em uma aplicação. É praticamente entendível que, das ciências humanas, a informação e o quantitativo de informação é determinante na obtenção de dados. Então, a gente vê aí hoje situações como do Covid e o quanto a implementação de algoritmos que fazem pesquisas em tempo real, dinâmicas de inteligência artificial e várias outras que colaboram para que a gente faça um aprimoramento de inteligência. Então, hoje, a gente sabe que a informação ela está totalmente ligada à termologia de inteligência, e quando a gente quer tornar um software mais inteligente, onde ele tenha mais habilidades, onde ele comporte mais situações nas quais a gente pode considerá-lo como evento de inteligência, esses softwares precisam ter aqui, e eu tive que, assim, tornar esses temas macro, daquela parte bem macro mesmo, porque hoje nós temos softwares muito cirúrgicos, com habilidades muito específicas. Então, hoje, quando eu vou falar sobre esse tema, eu estou aqui também colocando, e quero pedir desculpa aos meus colegas de tecnologia, porque eles vão observarem que está aqui num contexto bem macro, né, bem maximizado, mas, com certeza, o entendimento daquilo que passa pela inteligência, da coleta dos dados, né, da análise de pertinência de uma informação, as correlações que o software precisa fazer e a causalidade, que são termos, né, que a gente vai utilizando dentro da inteligência de software, isso realmente é necessário, tá bem? Então, a gente agora aqui vai passar para o que é realmente a inteligência de pesquisa para engenharia de software. E eu preciso aqui deixar para vocês um entendimento de que todo software, na sua base de inteligência, assim como a gente utiliza, por exemplo, um censo do IBGE, né, ele vai primordialmente armazenar dados, ou seja, a gente precisa aqui estabelecer um ponto, um pressuposto de coleta, para que a partir daquela coleta, daquelas informações, a gente possa obter algoritmos ou configurações predeterminantes para poder fazer coleta de dados, fazer também uma análise de pertinência, uma correlação de informação e a causalidade. Eu vou entrar aqui um pouquinho sobre cada um desses temas. Eu selecionei minimamente 3 pontos para cada um, mas nós poderíamos fazer uma palestra como essa só sobre coleta de dados, outra só sobre análise de pertinência. Então, eu quero aqui dar dimensão apenas da pincelada que a gente vai dar nesse processo inicial de como usar esses dados para estatística e, lógico, fazer aqui reflexão ao que é a performance de um software. Todo mundo, quando a gente fala de dado pessoal, já pensa logo, o Agnel hoje vai iniciar aqui falando para a gente enquanto engenharia de software de Power BI, né, que é aquilo que lança as estatísticas, que é o que pega e reúne toda a informação que está ali. O pessoal da parte do desenvolvimento sabe que tem que lidar muito bem com SQL, lança lá um conjunto de queries, né, de algoritmos que recolhem as informações e a gente coloca essa informação no modo de dashboard, no modo de gráficos.
e assim precisa essa informação para uma determinada situação, empresa, organização. Mas não, a inteligência de software hoje, falando em aprendizado de máquina, falando em inteligência artificial, ou falando lá da gênese, do começo, do início, que é realmente uma engenharia de software inteligente, a gente vai aqui, de maneira bem maximizada, passar e percorrer esses 4 pontos. Na coleta de dados, a gente pode observar que a coleta de dados pode ser autônoma, né? Ou seja, a autonomia é quando realmente a pessoa resolve utilizar aquela tecnologia e ele, enquanto titular daquela informação ou daquele dado, ou até mesmo não sendo, mas obtendo uma informação de pesquisa, sabendo na qual ele vai nutrir dentro daquele sistema, ele autonomamente ele insere os dados. Nós temos softwares de prospecção de dados, que a finalidade dessa coleta já percorre um caminho de prospecção, e nós temos também softwares que, quando são iniciados na sua engenharia, eles percorrem o caminho da mineração dos dados. Então, nós temos aqui a coleta autônoma, nós temos a coleta através da prospecção de dados, que são softwares que ficam motivando os usuários a introduzirem dados a ele, e nós temos os softwares que não perguntam nada para ninguém, já se parte de um pressuposto onde ele vai pesquisar informações já existentes e já colocadas à disposição na internet ou dentro de um organismo interno da sua intranet, e ele faz a mineração e a captura daqueles dados. Depois, esse software, para poder também continuar nesse rumo de inteligência de software, ele precisa fazer uma análise de pertinência. Uma vez que o dado foi coletado, ele precisa entender se esse dado tem uma oportunidade a respeito do objetivo que o software tem, se esse dado ele é apropriado à característica da formatação em que eu preciso elaborar, ou seja, dentro das finalidades que eu quero alcançar dentro do software, e depois o dado conveniente, que é aquele dado que ele está correlacionado, em contrapartida, ele já foi inicialmente pertinente para a pesquisa do software durante a sua agregação de inteligência. As correlações, elas são gestão de interdependências, ou seja, quando nós temos aqui um algoritmo que está fazendo uma pesquisa, mas ele consegue automaticamente fazer uma segunda pesquisa que pode elaborar uma mudança da primeira pesquisa, que é uma intervenção algorítmica. Nós temos também um controle entre múltiplas variáveis, aí a gente já não passa mais a ter só um segundo algoritmo, mas nós temos uma redoma de outras informações que podem fazer essa correlação e o atributo dessa informação. E nós temos a causalidade, que é quando nós fazemos gerenciamento de recolha de dados, que é de um evento A e de um evento B. Esse realmente eu vou deixar para o segundo slide, porque o segundo slide tem aqui uma aplicabilidade do dia a dia. Aí é aquele momento que a gente faz assim, eu não estava entendendo nada até agora, mas agora com a aplicabilidade de um software que a gente utiliza no dia a dia, e eu tenho aqui uma certa autonomia para poder falar desse software em questão, que foi um trabalho em conjunto que a gente fez lá fora, quando foi necessário fazer uma integração de um sistema que a empresa na qual eu prestava serviço, a gente trabalhou muito com a dinâmica do Uber, né? E agora a gente vai fazer aquele mesmo panorama que eu fiz inicialmente, mas dentro da inteligência do software, que já está muito comum para nós e a gente observa bem no nosso dia a dia e na nossa rotina. Hoje essa é a finalidade, é trazer uma absorção na qual seja refletível na sua rotina para que você entenda esse organismo e também aqui consiga levantar tanto questionamento, quanto debate, quanto também situações hipotéticas que podem colaborar para o seu organismo de privacidade, de cibersegurança e dentro do âmbito digital no qual você está querendo adquirir conhecimento. Então, a coleta de dados dentro do Uber, gente, são inúmeras, tá? Eu fiz da mesma forma que eu fiz no primeiro slide. Eu separei aqui 3 coisas que fariam relação, mas esses softwares, cada dia que passa, eles trabalham de maneira muito dinâmica e com inteligência artificial, com aprendizado comportamental e assim sucessivamente. Então, eu fiz aqui uma seleção bem básica, como, por exemplo, a coleta de dados. A gente sabe que o Uber, quando vai fazer coleta de dados, ele pega primeiro a sua posição GPS, né? Para poder fazer ali uma parametrização de encontrar a disponibilidade do ticket, que é o motorista em questão, que também está à procura do cliente, e o cliente à procura do motorista. Nós temos, na coleta de dados, no momento em que você faz a seleção, né? Nós temos o CheckPay, que é quando ele valida a autenticação de pagamento.
caso essa autenticação não seja o pagamento em dinheiro, que está disponível em alguns países. E uma das coletas que eu acho interessante, que a gente acha que não é feita no momento de solicitar o motorista, é o Validation Battery, que é a validação se você tem bateria o suficiente para que até o motorista chegue a você e vocês consigam fazer a interlocução dessa conexão. A gente não imagina que o aplicativo está ali também pensando na quantidade de bateria que você tem para poder saber se realmente, dentro dos parâmetros que são as etapas de inteligência do software, você vai conseguir cumprir todas elas. Depois, o software da Uber, com análise de pertinência, é quando ele faz aquele preço dinâmico, né? O tagueamento, é quando ele gera tags de preço por situações de horário, de solicitação, ele leva uma série de variáveis em consideração e ele faz uma análise de pertinência para aquele usuário que está solicitando. Então, ele faz uma análise do preço dinâmico e aí, provavelmente, se é um Uber X ou da tipologia do Uber, ele faz um enquadramento de seleção de pertinência daquela solicitação. Depois nós temos a análise de volume de solicitações por zona, que também é uma classificação de pertinência. Então, nós temos aqui uma quantidade de pessoas que solicitam o serviço e outra quantidade de pessoas que faz pertinência ao atendimento desse serviço. E ele também precisa entender se é pertinente realocar mais motoristas para aquela situação. Nós temos aqui as correlações dentro do Uber, que é o comportamento habitual. Então, imagina, se numa torre de prédio de business, de negócio, nós temos ali, em média, 30 funcionários que todos os dias vão de Uber para casa, essa correlação ela já está dentro do algoritmo de inteligência. Então, quando for chegando aquele horário, ele vai iniciar um preço e um tagueamento de motoristas indicando o aquecimento daquela posição, que é uma correlação que ele fez de armazenamento de dados. E também a aceitação de tarifa dentro de um acontecimento onde existe muita rotatividade, e ele observa que a quantidade maior de usuários que estão naquela situação é que vão aceitar certa tipologia de tarifa. Então, olha, isso são duas correlações de, assim, inúmeras, né, dentro desse algoritmo. E temos aqui a causalidade, que é quando acontece, por exemplo, um cancelamento por parte do motorista. A gente já sabe que, automaticamente, o algoritmo vai optar por uma realocação de um segundo motorista. Mas a causalidade, ela não se dá na vértice ao contrário, né? Então, o algoritmo por si só, e eu quero aqui também voltar para os meus colegas técnicos, eu sei que toda lógica de programação trata causalidade, mas aqui a gente está tentando fazer uma infraestrutura de como a gente estabelece padrões de pesquisa para a inteligência desses dados. Então, esses dados vão passando por ali e ele tem que fazer, pelo menos, no mínimo, a métrica desses quatro passos aqui para poder estabelecer uma conexão direta. Nós temos uma visão positiva, e aí agora chegou um momento muito interessante que a gente falar um pouco sobre a Cambridge Analytica, que é uma situação no qual até a Marina pontuou muito bem no início, que tratou dentro de um argumento ilícito, né? Ou seja, foram usados os mesmos padrões, os macro padrões de pesquisas para estabelecer inteligência de software. A gente sabia que a Cambridge fazia coleta de dados, ela fazia uma série de análises de pertinência, fazia correlação dessas informações e também elaborava algoritmos de lógica de programação de causalidade, né? Para poder ali fazer toda a movimentação. Se você não conhece ou nunca ouviu falar sobre o escândalo da Cambridge Analytica, e não só na termologia de escândalo, mas no acontecimento em si, dado a configuração do que a privacidade se tornou e o que ela tem se tornado no nosso dia a dia, é muito relevante que você também observe em um cenário onde as coisas não só estão dando certo, né? Mas onde também as coisas estão correndo menos bem, e o porquê que acontece de que algumas empresas também façam a manipulação ou a gerência de dados de maneira ilícita. Ou seja, a gente precisa também ter aqui uma expertise da finalidade de como essas pessoas também podem agir ou trabalhar dentro dessas dinâmicas. Então, fica aqui também uma sucinta passagem sobre esse caso, para que você entenda que a inteligência da engenharia de software, ela percorre dois caminhos, um caminho muito claro, muito objetivo e muito dinâmico, outro caminho muito obscuro, para que, pronto, tenham ali, assim, bem desenhadas as duas finalidades que são bem diferentes, né?
Então, a pergunta que a gente hoje quer classificar, mediante essa apresentação da inteligência, e como que a gente pode utilizar esses dados e como a gente pode fazer o melhoramento da performance, é aqui é estabelecer um plano, né? Mas eu quero perguntar para vocês hoje se o plano é realmente ter base de dados cada vez mais robustas, porque o que fica aqui, o que se dá a entender é que para estabelecer esses padrões de inteligência, por exemplo, esses 4 padrões que eu estabeleci aqui, são inúmeros outros, eu acho que isso já ficou muito bem definido, mas eu queria aqui entender junto com vocês se o plano da empresa, a partir de então, quando ela quer elaborar um algoritmo robusto, se realmente cada vez mais catalisar, centralizar dados é o objetivo. Então, hoje, a gente sabe que se fosse somente para o âmbito de providenciar inteligência para softwares, quanto mais, melhor. Mas aí a gente tem o lado bom e o lado ruim. Quanto mais nós providenciamos inteligências para os nossos softwares, mais mecanismos de exposições a gente faz para o titular. Então, hoje a gente precisa aqui gerar um equilíbrio dentro dessa pergunta, né? E nós temos aqui, eu acho que é assim que se introduz na Lei Geral de Proteção de Dados, a temática da anonimização. Como um grande, eu vou mencionar aqui de novo, eu vou falar sobre o tamanho que esse desafio de anonimização. Então, a gente sabe que um princípio basilar da Lei Geral de Proteção de Dados é manter o foco de inteligência dos softwares, que é aquilo que a gente falou ali anteriormente, para dados relevantes à necessidade. Eu gostaria que vocês gravassem essa palavra, necessidade. Então, aqui dentro do digital, dentro da privacidade, dentro da cibersegurança, a nossa busca, agora o nosso trabalho está centralizado por minimização de dados pessoais, está em estabelecer uma dosagem na coleta e no armazenamento temporal, criar uma dinâmica, né, uma timeline para esse armazenamento. A pseudonimização ela é essencial como elemento de segurança, já que hoje o objetivo também percorre o caminho da anonimização. Eu acho que aqui distanciar os dois temas é praticamente impossível, porque eu entendo como um elemento básico pelos estudos que a gente tem visto e a ciência da proteção dos dados em si deixa muito claro que um complementa o outro, é um bom casamento, e a anonimização e as suas características. Então, assim, hoje a apresentação é realmente numa dinâmica de desafio, né? Nós temos um grande desafio desse princípio basilar, né? Ou seja, desse controle aonde a Lei Geral de Proteção de Dados, mas não se atende só a isso, aquilo que realmente colabora para um âmbito saudável dentro do que é o digital, a privacidade e a cibersegurança, que estão muito interligadas a essa situação. Então, hoje, se a nossa busca fosse por minimização de dados pessoais, a gente tem que aprender aqui logo de uma dinâmica muito clara, reforçar aquilo que a gente sabe que precisa fazer, que é um mapeamento e também a gestão de um risco. Uma boa gestão de risco. Não é aquele risco onde você identifica, quantifica ele e ele fica lá estacionado, olha, esse risco foi descoberto, ele está lá e está tudo bem, porque a gente já descobriu que ele existe, mas ele não é passivo de monitoramento. Ou seja, esse tipo de dinâmica, ela pode comprometer e muito, né, o que a gente está fazendo aqui na busca da minimização. Por quê? Quando nós falamos de minimização, ela é inerente à lógica do risco, e quando esse risco é uma percepção ativa, algo que é feito dentro da nossa rotina, o próximo passo é estabelecer um programa de monitoramento. Então, monitorar essas situações para fazer um controle, né, do impacto e também, às vezes, assertivamente, reduzir a gama de impacto, que é justamente através da minimização, é muito importante para a gente fazer aquela tomada de decisão do que realmente é necessário e o que realmente aplica-se àquele princípio basilar lá da necessidade. Então, aqui a gente já começa com esse grande funil, com esse grande filtro, que é a minimização. Depois a gente passa para estabelecer uma dosagem na coleta do armazenamento temporal. Então, assim, a gente fala hoje muito em dosagem, quantitativo, do que você precisa, da necessidade, mas a gente está com dificuldade de dialogar e debater sobre o armazenamento temporal, ou seja, gerar uma tabela de temporalidade a desrespeito da necessidade desse dado. Então, assim, eu acho que vai se tornar muito relevante, assim como tem acontecido nas autoridades lá fora,
de privacidade de dados, quando a gente conseguir determinar dentro dos nossos data centers, dentro das nossas bases de dados, qual é o dado que fica e por quanto tempo fica. Então, essa é uma conversa que ainda se fala muito, assim, superficialmente, mas ela é princípio básico, é uma coluna básica de fundação para que a gente consiga aqui esse desdobramento enquanto situação e elaboração técnica de privacidade. A gente está aqui claramente explícito, né, o artigo 15, que o término do tratamento dos dados pessoais ocorrerá na seguinte hipótese. Eu vou mencionar uma hipótese, que é a verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Então, fica muito claro que é preciso estabelecer uma noção de motivação e finalidade. Depois, logo em seguida, dentro desse caminho, né, dessa jornada de anonimização, a pseudonimização como elemento de segurança, que agora eu vou aqui, eu acho que você já deve ter ouvido falar, ou então já leu no Google, mas é importante a gente falar sobre o que é pseudonimização, que é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, se não pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador do ambiente do controlado e seguro. Vamos lá. Então, nós temos aqui hoje os gamers, né? Eu tenho aqui o Dr. Marcelo, que está aí nesse enfrentamento, nessa dinâmica, e a gente sabe lá ontem, conversando também sobre a temática do ID, a gente sabe que aquele ID, hoje, com uma técnica de pseudonimização, ele fica armazenado em outra base, distante de onde está o nome da criança, de onde está o grau de parentesco, de onde está uma série de situações que estão vinculadas a esse ID. Então, isso aqui, quando eu coloco essa chave identificadora como percepção da localização desses dados, é um efeito de separar o armazenamento para que, caso ocorra um vazamento de dados ou uma situação de um incidente de segurança da informação, tentar minimizar que é onde a principal exposição acontece no ID. E esse ID não está associado ainda, a não ser por uma série de elementos e de criptografias e de transposições de referência de índice para poder a pessoa chegar à denominância de que aquele ID é respectivamente aquela pessoa. Mas aqui a gente tem que ter claro que a pseudonimização, ela dá a possibilidade de quem é o controlador, de quem é realmente a pessoa que está lidando com aquele dado, e até mesmo o operador, de reconhecer que aquele ID é daquele titular. Então, a pseudonimização ela tem aqui uma distância a respeito da anonimização, que é quando a gente parte do pressuposto que esse dado não vai ser mais vinculado, né, ou associado, mas ela é uma base também de construção de segurança para essas duas denominâncias. Depois aqui a gente, no final desse contexto aqui, dessa parte onde a gente tenta estabelecer aqui 4 passos também, hoje eu estou muito em cima de 4 colunas, para que a gente tivesse aqui mais pertinência a respeito do tempo, que eu tenho que fazer aqui uma indicação de uma literatura. Isso agora eu não vou conseguir discorrer para vocês, mas dentro daquilo que a gente faz estudo, né, de ciência de dados, e essa é uma literatura, eu gostaria que você apontasse a câmera do seu celular aí e fizesse a leitura desse QR Code. Eu gostaria de saber se vocês conseguem visualizar o QR Code, porque em algumas situações é mais burocrático. Se vocês puderem me sinalizar se conseguem visualizar o QR Code. Essa literatura fala sobre a separação de uma informação que ficou muito bem desenhada, e são vários cientistas que já falam a respeito do mesmo. Quando eu digo cientistas da informação, cientistas de dados, aonde esse artigo deixa muito claro aqui as percepções dos caminhos futuros da anonimização. Então, eu acho que esse artigo hoje, ele não tem aplicabilidade no todo, e aqui eu quero deixar muito claro que a minha expectativa a respeito desse conhecimento, desse estudo, não é para que a gente tenha isso como base do que será controlado pela autoridade, mas a gente sabe que isso é um estudo avançado sobre o tema, e todo estudo avançado ele deixa aqui
algumas percepções que são cruciais, lógico, depois, quando nós tivermos todas essas regras em mãos, de como que a gente vai fazer a análise de aplicabilidade desses conceitos. Mas o que ficou aqui muito bem desenhado, e esse eu preciso citar para vocês que está dentro desse material, é a classificação e a definição do que seria um dado anonimizado ou pseudonimizado, para poder nós termos aqui uma menção sobre o tema, e agora também os dados pseudo-anonimizados, que é outra coisa diferente. Então, vamos lá, vamos tirar a confusão aqui. Dados anonimizados, dados pseudonimizados e dados pseudo-anonimizados. São três coisas distintas. Esse material vai te dar aí a possibilidade de fazer um esclarecimento cirúrgico sobre as situações, mas os dados identificativos ou identificáveis têm, por definição, os dados que contêm identificadores óbvios dos indivíduos, os dados anonimizados, reversíveis, e os dados pseudonimizados, que também são situações onde a gente consegue reverter a codificação para fazer o encontro, né? Ou seja, a localização daquele titular. Os dados pseudo-anonimizados são todas essas informações que diretamente identificáveis são removidas e não existe nenhuma chave para mapear o registro de volta para os respectivos indivíduos. No entanto, a ligação de outros conjuntos de dados disponíveis permitem a reidentificação. Então, vamos lá. O pseudonimizado é aquele dado que eu já tenho a classificação de conseguir apontar novamente para o titular dos dados. Os dados anonimizados, que são aqueles dados que eu já não consigo mais, através de uma rotina interna dentro dos meus sistemas, apontar novamente para o titular, mas aqui agora já está sendo estabelecido dentro da engenharia quântica, dentro da inteligência artificial, dentro da engenharia reversa, vários argumentos, inclusive, assim também foi utilizado lá naquele caso da Cambridge Analytica, que os dados que já tinham sido anonimizados, ou seja, ele já tinha uma decorrência de situações de geração de ruído, de vários outros fatores que entraram no meio daqueles dados, mas que, por comparativo de uma coleta de uma outra base de dados que era aliada àquela tipologia de informação, ela foi, através de inteligência de software, ela foi compondo novamente aquela base de dados. É lógico que isso dado o nosso potencial de processamento de informação, que hoje em dia é muito alto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as dinâmicas de anonimização, e aí você já logo me pergunta, então, peraí, Agnel, a gente faz aqui a anonimização dentro dos nossos recursos, né, dentro daquilo que a gente entende como técnica de anonimização, mas isso aliado a uma segunda base de dados que pode providenciar experiência para um robô, para uma inteligência, para um comparativo de engenharia reversa. Você está me dizendo, então, que o dado que foi anonimizado pode ser desanonimizado e associado novamente ao titular ou aquele tema em questão? Sim. Então, hoje, o que esse artigo contribui muito para nós, essa literatura, é de entendimento de que hoje nós temos dados que foram anonimizados, mas são reversíveis. E aí, esse contraponto, ele vai se tornando cada vez uma balança mais difícil de gerir, porque a gente tem que falar aqui também sobre a aplicabilidade das organizações e dos negócios. E quando eu aplico a anonimização, menos efeito de pesquisa e inteligência dentro da minha empresa eu vou tendo, porque eu vou deixando de reconhecer situações muito, muito específicas, né? Então, a gente hoje, quando observa a Uber, a gente observa que tem várias nuances de anonimização, de pseudonimização, mas de que, num todo, utilizando engenharia lá dentro do comparativo de serviço deles, é possível desanonimizar alguns dados por conta da quantidade de situações em que se foi expondo a inteligência desse software. Então, assim, o dado que foi anonimizado hoje, já existe uma consciência entre profissionais de que existe, sim, a possibilidade de reverter essa situação. E a gente precisa também entender que os negócios, cada vez que passam, precisam de mais informações e informações cirúrgicas, e parece que a anonimização é um grande vilão desses relatórios gerenciais, dessas dinâmicas mais assertivas dentro da empresa. Então, a gente precisa aqui encontrar um equilíbrio
eu me arrisco aqui a dizer que não é um equilíbrio fácil de se encontrar dentro de uma dinâmica, mas é um caminho que precisa ser percorrido, que é lei e a gente precisa demonstrar conformidade. Então, nós temos aqui também os dados anonimizados irreversíveis, que essa é uma afirmação mediante a uma construção algorítmica que está sendo feita, mas aqui a gente precisa levar em consideração que eu vou apresentar no próximo slide, que até então é considerado irreversível, mas possivelmente, né, com o poder de processamento que nós vamos ao longo do tempo adquirindo cada vez mais possibilidade de processamento de informação, que também recaia sobre dados anonimizados reversíveis, ou seja, ele era irreversível, mas através do poder das engenharias e da inteligência das máquinas virtuais, das inteligências virtuais e também o aprendizado de máquina, pode recair sobre a recorrência também de ser um dado que foi revertido. E nós temos aqui os dados anônimos, que é a centralização do input, é quando o dado já da sua maneira nativa já inicia-se com a decorrência do anônimo, os dados que foram coletados de forma anônima ou foram agregados de reidentificação de indivíduos que não é possível fazer essa reintegração, ou seja, esse realmente é um dado muito complexo. Em contrapartida, já existem estudos de que mesmo para a coleta de dados anônimos, dependendo da quantidade de hipóteses que o usuário respondeu, pode-se agregar alguma inteligência e possivelmente também poderia se encontrar aquela dinâmica inicial que providenciou o dado, que no caso, se fosse o titular, poderia também ser reconhecido. Então, assim, hoje a gente tem um padrão de visualizar qual é o poder técnico que está aliado a essas dinâmicas. Então, a gente tem que falar de linkability, que é a capacidade de ligação das máquinas, né? Ou seja, a capacidade de processamento, o poder, o armazenamento, o quantitativo. E a gente aqui precisa falar um pouquinho sobre outra coisa técnica também, que é a lei de Moore, né? Que é a capacidade e a habilidade, depois vocês pesquisem, caso ainda não tenham tido contato com esse material, que é uma coisa que também interfere na dinâmica do digital, dentro da privacidade, principalmente na cibersegurança. Porque quanto mais existe esses upgrades, né? Essas potências de armazenamento e de processamento, mais a gente entende que algumas dinâmicas que antes eram irreversíveis começam a se tornar possíveis e reversíveis. Então, assim, isso é uma construção que, ao longo do tempo, a gente vai estabelecendo técnicas de anonimização, mas também se preocupando com uma crescente que é muito grande, que é o poder de processamento, como também já das máquinas, das placas, dos microchips, como a lei de Moore deixa muito claro. Uma das coisas que a gente precisa conscientizar todo mundo é que talvez a ciência da tecnologia, a ciência informática, né, essa ciência de processamento, microprocessamento, processamento quântico, é das ciências que mais houve evolução nos últimos anos, e eu acredito que hoje essa é a ciência que mais contribui para outras ciências com poder de cálculo e processamento. Então, a gente precisa entender a força e o rompante que tem o crescimento do processamento, né? Então, fica difícil a gente aqui também estabelecer uma técnica específica de anonimização e falar, olha, isso aqui é o garantido, isso aqui é o que vai dar certo, isso aqui é a receita de bolo, é só você seguir esse tutorial aqui de 3 passos e a sua vida anonimizada está resolvida dentro dessa empresa. Não, é parte de um pressuposto de muito estudo, de conhecimento interno, conhecimento intrínseco das operações, dentro de uma dinâmica de negócio. Passa-se muito também do interesse do negócio, do interesse da organização e também da equipe que compõe e a assessoria que você recebe a respeito disso, né? A gente tem visto isso com os nossos clientes e a gente tem sido assim incansável na dinâmica de tentar aqui criar um equilíbrio entre a parte A e a parte B que lida com interesses, né? Interesses muito específicos, por sinal. A dúvida recorrente do tema é sempre como que eu vou aqui, ó, Guinel, me ensina isso aqui, me dá aqui um ajudinho, que eu só quero que você resolva isso aqui para mim, depois eu vou até te dar um presente se você resolver isso para mim, que é, os dados anonimizados não serão considerados dados para fins desta lei, ou seja, salvo quando o processo de anonimização do qual foi submetido for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. E, né, eu não entendi nada.
que eles queriam dizer com isso? Bom, vamos separar aqui. A gente entende o seguinte, não entra no critério da Lei Geral de Proteção de Dados aquele dado que foi devidamente anonimizado. E, com isso, eu trago dos slides anteriores a ressalva de muita atenção na habilidade de continuar fazendo dinâmicas do Privacy by Design, né, que é o design desde a concepção da privacidade, na nomenclatura e no exercício da anonimização, mas a gente tem que continuar esse exercício, isso é uma dinâmica contínua, tanto na gestão do risco, quanto na minimização, quanto de todos os fatores que nós falamos aqui, isso é uma dinâmica que se movimenta, diária, né? Então, hoje, quando eu falo sobre utilizar exclusivamente a reversão dessa anonimização por meios próprios, que é assim. Vamos aqui numa situação hipotética, onde eu chego lá e nós implementamos no software a anonimização. E eu não consigo mais aqui nessa base de dados identificar onde o titular está e o dado já ficou anonimizado, ele está realmente anonimizado. Mas eu aqui, enquanto gerente técnico, engenheiro da informação, fiquei com receio de depois, se houvesse alguma dissolução nesse banco, e eu crio um banco que a gente chama de banco íntegro, que é uma compilação não anonimizada desse banco. Então, o banco que eu mostro para a autoridade é esse aqui, ó, esse que está anonimizado. E esse aqui fica em off. Né? Esse aqui é totalmente identificável por perícia, viu, gente? Então, presta bem atenção aqui no que eu estou falando. Eu tenho esse banco que simula uma anonimização completa, mas depois, quando ocorreu um incidente aqui nesse banco, eu tive que ir lá no banco íntegro e com o esforço de meio próprio, ou seja, com os meios próprios que eu já tinha me salvaguardado, resguardado, eu consegui devolver essas informações. Ou seja, isso não pode. Eu não posso aqui ter duas dinâmicas, numa qual eu apresento conformidade e na outra eu tenho uma salvaguarda, eu tenho uma ressalva. Não, ou o dado realmente foi anonimizado, ou ele passará por outros critérios dentro da lei, como a finalidade e outras atenuantes que já foram até mencionadas. Mas se o objetivo é dado anonimizado, ele não pode ser alcançado por meios próprios, que é justamente internamente reverter a situação da anonimização. E quando a autoridade menciona os esforços razoáveis, é o que eu estava dizendo para vocês, é inerente também ao estado da técnica, né? Como a lei de Moore, vai aumentando o processamento, vai aumentando o poder computacional de equiparação, colaboração, de inteligências, e a partir de então, aí o status tecnológico melhora, mas a sua técnica de anonimização ficou ultrapassada. O que tem uma grande possibilidade de acontecer? É que, com esforços razoáveis, haverá a possibilidade de reverter essa anonimização. Então, a gente tem que fazer aqui um trabalho contínuo para que o esforço razoável não seja um motivo, caso seja uma escolha anonimizar os dados. Bom, e aqui já, chegando no final, eu tentei ao máximo otimizar o tempo, eu quero abrir aqui, eu sei que é pouco tempo para as perguntas e talvez a gente tenha aqui, num segundo momento, falar sobre isso, eu me coloco à disposição de vocês, tanto no LinkedIn, para alguma informação, alguma pesquisa, alguma coisa que eu possa contribuir, sobre as principais técnicas de anonimização, que é a generalização dos dados, né? Nós temos também a adição de ruído aos dados, nós temos a supressão de dados, nós temos a microagregação, e nós temos o particionamento ou agregação também de dados. Todas essas técnicas são inerentes a um contexto e um conjunto de lógica de programação. Eu realmente queria fazer assim, um detalhamento, mas não, eu acho que não é aqui o objetivo, a gente passar para um detalhamento enquanto lógica, de estratégias e difusão algorítmica, mas eu quero deixar claro para vocês aqui coisas que no nosso dia a dia já percebe-se a desrespeito dessas temáticas e dessas técnicas. E aqui eu também deixo o QR Code para você observar sobre agora, no final de 2021 para 2022, nós tivemos aqui o Google fazendo a menção sobre a generalização dos dados e a adição de ruído aos dados. Eu achei muito boa, assim,
a técnica que eles utilizaram e o recurso da redação para tentar explicar para o titular dos dados, né, a pessoa, o usuário final, de como eles fazem e compõem essa pesquisa. Tem lá alguns exemplos, status hipotéticos, mas eu queria que você também aprofundasse nesse tema de forma como investigador, enquanto pesquisa, e eu acho assim, nada mais interessante que a gente dar caminhos para, né? Não vir sempre com a papinha pronta, e eu acho que é um grande diferencial enquanto profissional e naquilo que a gente quer elaborar dentro das temáticas desses 3 pilares do digital, da privacidade e da cibersegurança. Eu pareço um pouco repetitivo nessa frase, mas eu acho que cada vez mais é sensato falar que isso não é um âmbito de adequação e conformidade só. Aonde eu vou lá, deixo um trabalho, um projeto minimamente implementado, e depois viro as costas e vou embora, e aquilo tem, perante a autoridade, a sua dinâmica atendida. Eu acho que aqui nós também todos nós somos titulares, né? E a gente tem aquele desejo, realmente aquela expectativa de que a gente seja tratado conforme a lei propõe para nós, né? Com muita educação, com um critério, com uma dinâmica que garante a sua privacidade, que garante a sua segurança. Eu sei que a anonimização ela é um contexto assim um pouco técnico, burocrático às vezes, mas assim eu espero ter aqui de alguma forma, viu, Marina, ter esclarecido pontos básicos do que seria a anonimização dos dados. Está aberto para perguntas. Queria agradecer pela exposição, Agnel, e que foi, né, com certeza, igual você falou, foi bem macro, assim, mas pelo menos a gente conseguiu, né, ter uma ideia geral de como é que a gente pode implementar essas técnicas. A gente não, né, o pessoal da TI, porque nós do jurídico não sabemos implementar técnica A gente nenhuma. precisa ficar de olho aberto, Marina, para saber se esses meninos estão trabalhando direito. Exatamente. Eu não sei se tem perguntas, né? Vamos aguardar um pouquinho, mas eu vi que o pessoal tem muita gente pelo celular, não conseguiu, mas está interessado no material. E eu acredito que a gente esteja gravando e a gente vai conseguir disponibilizar isso para o pessoal depois, né? Isso mesmo. Bom, eu aqui, até enquanto saem as perguntas, eu posso tentar aqui no chat colocar os 2 links que eu mencionei aqui durante a palestra. Tá. Então, pessoal, quem teve dificuldade, e o Agnel vai colocar o link aí para vocês, que não seja o QR Code, dá para direcionar, né, para quem estiver no celular. E, Agnel, aproveitando a oportunidade, né, eu acho que, inclusive, talvez seja uma curiosidade para algumas pessoas, né? A gente está ali um pouco mais próximo, a gente consegue visualizar, embora não seja da parte de tecnologia, mas atuando, né, ali intimamente ligado com a tecnologia, você podia dar para a gente, às vezes, um exemplo prático, né, de como, de uma dessas formas de anonimização, por exemplo, como é que o que seria a adição de um ruído, né, que permita a anonimização de um dado, né, só para quem às vezes não saiba como isso, né, funciona na prática, ter uma ideia mais aproximada. Ok. Bom, hoje a gente tem, por exemplo, a generalização de dados, que é claramente fazer o input mask ou ocultar, né? Quando, por exemplo, hoje nós temos uma técnica de anonimização muito conhecida, ela é bem básica, ela provavelmente não se integre à situação e ela passa também mais por uma questão de pseudonimização e anonimização em conjunto, que é quando a gente vai receber uma informação, por exemplo, do cartão de crédito, a gente só visualiza os 4 últimos dígitos e a gente tem aquela quantidade de asteriscos lá, né? Então, isso foi uma técnica aplicada através de um servidor que provavelmente ele consiga reverter a informação
para a atenção nítida do que é o primordial. Só que a gente tem que entender que as técnicas que foram aplicadas ali, ela parte do pressuposto, isso assim, eu estou aqui colocando na mínima do entendimento, mas a gente tem situações como, por exemplo, os ruídos de dados, né? São quando eles se dão na pulverização de informação centralizada. Em vez de eu ter uma linha, como, por exemplo, no Excel, numa linha e numa coluna, o nome, dentro de todo aquele contexto, eu vou retirar os dados que são primordialmente os pessoais, os mais identificáveis, vou pseudonimizar esses que são mais complexos. Depois desse efeito de pseudonização, eu vou adicionar outros caracteres que vão deturpar a análise, ou seja, o formato de pesquisa, para que aquele dado não seja encontrado. Ou seja, eu vou adicionar um ruído, eu vou dificultar a pesquisa robótica encontrar aquele parâmetro na sua inteligência. Como, por exemplo, um dos trojans que foram assim massacrantes, ele ocorre ainda hoje com muita facilidade, é a captura do teclado dos 11 dígitos do cartão de crédito. Então, quando a gente tem termologias de anonimização dentro do input, quando você está digitando na loja lá virtual, né? E já vai se adicionando ruído para que aquele número não seja explícito em outra base, são técnicas desse pressuposto, entende? De adição de ruído. A generalização é o agrupamento não temático, porque um robô entende muito bem os grupos e os temas, né? Então, quando ele encontra um grupo temático, ele tem habilidade e facilidade de aprendizagem dentro daquele tema. Então, é tentar desorganizar essa informação para que, quando ela for pesquisada dessa maneira, não exista uma regra, e até que esse robô aprenda essa regra, ele desista, contabilizando o nível de processamento que ele tem. Ou seja, quanto mais processamento nós tivermos, mais facilidade e habilidade de reversão existirá. Dificultaria até para o spyware pegar... Também. Mas hoje é assim, Marina, eu acho que isso entra muito numa terminologia de InfoSec, mas hoje a gente sabe que existe um investimento muito grande da parte dos fraudadores, né, daqueles que querem provocar o mal e querem fazer coisas ilícitas. Então, assim, a gente tem que contabilizar que isso é uma indústria bilionária e eles têm vários recursos e, por mais que a gente fique aqui do nosso lado, do lado do bem, né, aqui gerando uma quantidade de técnicas e fórmulas, existe um estudo do lado de lá de reversão desse acontecimento. A gente tem uma pergunta aqui, Agnel. Essas medidas técnicas para a reversão da anonimização demandam uma grande quantidade de recursos? Quão segura seria essa anonimização? Bom, hoje, a gente aqui, inclusive, uma coisa que é muito importante falar, é que nesse âmbito, né, de anonimização, eu não tenho assim, uma desvalorização a respeito do termo, inclusive admiro o contexto, como se deu, como se criou a ciência, né, da anonimização, e o motivo dela, ela é muito relevante para o nosso dia a dia, mas o que a gente precisa observar é que a técnica de reversão, ela demanda realmente uma quantidade de recursos, a não ser que esse recurso já tenha vindo treinado de outro local. Então, pensa comigo. Vamos aqui para o caso, por exemplo, da Cambridge Analytics. Eles já tinham aprendido dentro de uma rede social como recolher um tipo muito específico de comportamento. Então, quando eles conseguiram desbaratar essa informação, eles aplicaram a técnica quase na mesma nuance e íntegra dentro de outra rede social. Então, assim, a gente sabe que o primeiro passo para a reversão é que é o mais complicado. Depois que se tem poder de processamento e poder computacional de reversão, aí fica a título mais de como a engenharia, né, os seres humanos estão pensando de colocar aquele time de robôs e de inteligência artificial para trabalhar. Então, assim, dispostos ao quê? Né? Mas, assim, eu não a minha afirmação a respeito da ciência e do estudo não é que isso seja fácil, é que isso não seja seguro, inclusive norma, é lei para que façamos, né? Então, assim, a gente tem que utilizar as ferramentas que nos foram dadas em mãos. Agora, garantir que como, por exemplo, hoje nós temos normas
e vários contextos de informação que obrigam a empresa a garantir, nomeadamente, certo tipo de segurança online. E a gente tem os incidentes de dados, né? E aí o que vai fazer agora da parte dessa empresa é só mostrar a licitude de maneira coerente que ela agiu com aquela informação, mas mesmo assim, infelizmente, ocorreu. A anonimização parte do mesmo pressuposto, né? Que ela seja insegura, ou não é porque é uma temática nova, viu, gente? E não é porque seja recente, porque não foi bem elaborada, não é nada disso. Foi muito bem elaborada, não é recente, e é um estudo importantíssimo. É uma ciência importantíssima para nós dentro desse contexto. Mas ela tem a aflição que outros temas tecnológicos também têm, que é o crescimento das tecnologias e o poder de processamento. Bom, eu acho que já foram todos respondidos. Mais alguma pergunta? Eu estava com mudo, desculpa. Tem uma pergunta, doutora Luciana. Agnel, sou entusiasta desse processo porque permitem usar de uma forma alternativa dados de saúde, em especial visando melhorias do próprio serviço. Mas confesso que sempre percebo quanto ainda preciso estudar. Na verdade, nem é uma pergunta, é uma constatação. Olha, e inclusive esse artigo que eu deixei, eu estou até agora procurando o link dele aqui, mas eu vou encontrar, foi motivado por um instituto de ciências humanas dentro da medicina, né? Ou seja, dentro de argumentos de saúde, que se chegou na reversibilidade de alguns contextos, que foi quando eu citei a possibilidade de reversão da anonimização, né? Então, foi um grupo de estudo na atenuante de dados e informações sobre saúde, viu, doutora Luciana? É muito relevante para nós esse tema. A doutora Ana Flávia, ela fala sobre People Analytics. Eu não sei se... me auxilia aqui que eu não... Doutora Ana Flávia, eu não consegui entender essa pergunta. Porque ela fala aqui, sobre a perspectiva da tecnologia e da LGPD. Acho que ficou faltando uma parte. LGPD e o Google Analytics. Como você vê o Google Analytics? Isso. Acho que é isso, né? Acredito que sim. Em vez do people, deve ser que o corretor colocou exatamente. colocou people. Bom, se for mesmo essa pergunta, na perspectiva da tecnologia, hoje a gente tem, inclusive em outras palestras, né, a gente pode contar aí com um grande enredo de informações, a gente ainda não conta com uma grande assessoria por parte de documentos técnicos por parte da autoridade. Eu acho que isso vai ser uma temática muito importante, essa pergunta é muito relevante. Hoje o Analytics, ele tem uma outra cultura, né, que seria da exposição dos dados e não da anonimização. Ele percorre um outro caminho, mas o que a gente entende é o seguinte, é que também tem que ser levado em conta a finalidade da ferramenta. Eu acho que essa pergunta nos direciona para entender realmente aonde o titular está fazendo o aceite, né, dessas informações, aonde ele faz o consentimento, aonde interage bem o legítimo interesse dentro de uma organização. Eu acho que os efeitos de mapeamento e noções realmente, né, do que está sendo feito nessa implementação enquanto programa de governança é um padrão no qual a gente vai responder melhor esse argumento, mas a gente vê hoje que a finalidade do Analytics ela anda em contramão com o processo de anonimização. A gente sabe que existem alguns contextos de pseudonimização, anonimização também dentro da ferramenta, mas existe um recurso ali com uma finalidade que anda na contramão disso, mas eu também vejo como um produto essencial no que tange à dinâmica de finalidades de processamento, de informação e de análises, né? Então, assim, eu não vejo a ferramenta com maus olhos e dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, com certeza a gente terá aí um arcabouço técnico
para poder gerir dentro dos padrões que sejam elegíveis a dinâmica e interagir com essa ferramenta. Certinho. Mais alguma dúvida, pessoal? A gente chegou aqui no nosso limite de tempo, mas se tiver mais alguma dúvida... O Agnel adora falar, né, Agnel? Gente, esse é um negócio. E depois, inclusive, eu tenho que dar uma podada ali. Depois que terminou o negócio do Covid, agora eu estou na animação, gente. Gente, muito obrigado aí pela paciência. Eu sei que às vezes é muito technology case, às vezes tem uma dinâmica muito técnica, mas eu agradeço aí a permanência dos meus amigos aí que estiveram firmes e fortes dentro desse contexto. Ó, até a câmera deu uma bugada aqui. Eu agradeço mesmo, tá bem? A audiência de vocês e estou disponível para que se fizer necessário. Agradeço a presença de todos e convido vocês, né, a acompanhar a gente amanhã, que é o último dia da Privacy Week, nosso encerramento. E para quem esteve aqui conosco todos esses dias, alguns nomes a gente viu em praticamente todas as exposições, a gente agradece muito, né, esse privilégio de tê-los aqui conosco. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.